Peço para que a igreja abra vossas Bíblias em Hebreus 12. Amém? Se eu fosse dar um título a essa mensagem, o título que eu daria é: Não perca o reino inabalável do Senhor. Amém? Não perca o reino inabalável do Senhor. Amém? Se agarre firme, segure como uma âncora e não solte o reino do Criador dos céus e da terra. Amém? Aqueles que acharam Hebreus, diga amém. Amém. Os que não acharam, diga glória a Deus. Amém? Eu vou deixar alguns versículos, amém? De Hebreus 12. 3 versículos apenas. Amém? Nós começaremos pelo versículo 25. Amém? Iremos para o 28, depois o 16 e o 17. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Todos acharam? Sim. Glória a Deus. Eu quero que a igreja agora fique atenta, alerta. Amém? Aquilo que vai ser semeado no vossos coração. Não deixa que o inimigo das nossas almas ele venha tirar essa semente que hoje será semeada. Amém? Em nome de Jesus. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra o advertia. Quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. Amém? Preste atenção agora, igreja, nessa mensagem. A palavra do Senhor disse que não devemos rejeitar o que fala. Rejeitar aquele que vem proclamando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu estou advertindo a cada um de vós que estão dentro desse templo, a conhecerem, a entenderem e a compreenderem que Jesus de Nazaré, Ele irá voltar com grande poder e glória para nos levar ao seu reino inabalável. Mas a palavra ela diz que podemos rejeitar. Podemos rejeitar a palavra, não dar ouvido, não caminhar diante do Criador dos céus e da terra. Então nessa noite, o que eu peço para a igreja é que não rejeite aquilo que está sendo falado em vossos corações. A palavra do Senhor, ela disse que alguns o rejeitaram. Sobre aquele que nos adverte sobre a terra. Quem é aquele que nos advertiu sobre a face da terra? A palavra de Deus vai dizer que os profetas, eles venham advertindo a humanidade a entender e compreender os mandamentos de Cristo Jesus. Mas ele disse: quanto menos escaparemos nós se desviarmos daquele que nos adverte dos céus. O Criador dos céus e da terra. Ele está nos céus, no seu sublime e poderoso trono, usando homens, usando profetas, para advertir a cada um de nós a guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos. Mas ele diz que pode alguém se desviar desses mandamentos. Então nessa noite, não se desvie, dê ouvido ao que está sendo falado e semeado aos vossos corações, para não perder o reino inabalável do Senhor. Amém? Porque se não escaparam, a palavra de Deus diz, quanto menos a nós se desviarmos
Amém? Quanto menos a nós, nos tempos atuais, se desviarmos da palavra que está sendo advertida em nossos corações. A palavra de Deus diz que muitos se desviaram, muitos se extraviaram pelos seus próprios caminhos e perderam essa palavra que foi advertida. Nós vemos que em Gênesis, o povo ali, eles estavam desconvertidos. Noé fazendo a arca, o povo não deu ouvido ao pregador da justiça e acabaram ali sendo condenados pelo Criador dos céus e da terra. Então, dê ouvidos, não rejeite a palavra, porque se não escaparam aqueles, tampouco escaparemos nós também, se não dermos ouvido. Amém? Não devemos rejeitar a palavra. Não devemos, igreja. Porque Deus virá com grande poder e grande glória. Amém? Segundo lugar, receberemos um reino que não pode ser abalado. Receberemos um reino que ninguém poderá derrubar. Receberemos um reino que não foi constituído por mão humana, mas foi ali levantado por uma mão poderosa do Criador dos céus e da terra. Um reino que jamais será abalado. Não há exército, não há potestade que possa derrubar esse reino que foi levantado por Cristo Jesus. É por isso que devemos dar ouvido a esta palavra. E não devemos se desviar em momento algum, senão nós não vamos escapar da ira vindoura. Amém? Versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus, agradavelmente, com reverência e santo temor. Você vê por que devemos dar ouvido, e por que não devemos rejeitar, e por que não escaparemos se nós não dermos ouvido. Porque é um reino inabalável. É um reino onde exército nenhum pode combater. É um reino onde que potestade das trevas nenhuma pode entrar e derrubar. Um reino que Deus está nos dando, que não pode ser abalado. Um reino aonde está o seu poder, a sua glória, a sua majestade. A palavra de Deus, ela diz que devemos retermos ela conosco, a palavra em nós. O que significa reter? Amém? Vem do verbo reter, o mesmo de conservemos, contenhamos, detenhamos, guardemos e mobilizemos. Amém? Significado de reter: não deixar escapar das mãos, segurar. Não devemos deixar escapar das nossas mãos esse reino inabalável. Nós devemos segurar com firmeza, não devemos vacilar, não devemos largar, para não podermos perder esse reino. Glória a Deus. Amém? O sinônimo de retermos: mantermos em nossa posse. Amém? Mantenha em posse. Não venda, não perca, não largue. Seja firme, seja fiel, seja capaz de colocar esse reino em seu coração e guardá-lo até a vinda de Cristo Jesus. Mantenha em sua posse, não larga. Amém? Não deixa que nada tire do vosso coração. Porque esse reino é um reino onde toda a humanidade espera, onde toda criatura humana quer obter, se ela puder. Porque lá é paz, é regozijo, é vida eterna, não tem dor, não tem nada que pode ali nos afligir.
Então devemos, igreja, manter em posse, segurar com firmeza, não largar jamais, de dia e de noite, guardando, perseverando e mantendo em nossa posse, para que o inimigo, ele não venha tirar de nossas mãos. Amém? Amém. E a palavra de Deus, ela vai dizer, com reverência e santo temor. Amém? Agradavelmente, com reverência e santo temor. O que significa essa palavra agradavelmente? É a mesma coisa de se agradar. Amém? Ela significa transmitir prazer, se deleitar, sensações agradáveis. Só quem pode nos dar essa sensação, esse prazer, é o Criador dos céus e da terra em nossas vidas. Nós sentimos prazer, sensações boas e emocionantes quando estamos aos pés do Criador dos céus e da terra. Então se agarre a esse reino inabalável, aonde só Deus pode te dar essa sensação de prazer, de deleite, de emoção, de gratidão em sua vida. Não deixe que se escape, não deixe que percam, porque não terá mais volta quando o nosso Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele voltar. Amém? Reverência é a ação de demonstrar o respeito. Reverência a Deus. De acordo com algumas doutrinas religiosas, é como se fosse numa posição de obediência e compromisso ao Criador dos céus e da terra. Vamos ter essa reverência. Tem momentos que nós entramos diante do Senhor e não temos reverência. Conversamos, se levantamos, não se colocamos diante do Senhor como realmente devemos se colocar, com reverência e santo temor. Nosso Deus, Ele merece essa reverência de amor, essa reverência de capacidade de colocarmos diante dEle e sermos ali obedientes e temos compromisso com Ele. Reverência é isso. Temos compromisso com o nosso Criador dos céus e da terra. Poucos estão tendo compromisso com Ele. Poucos estão tendo essa reverência de o amá-lo, de o servi-lo, de o honrá-lo, de dedicá-lo a vida diante dEle. Se colocamos diante do Criador dos céus e da terra de qualquer forma, de qualquer maneira. Não. Quando se pormos diante dEle, nós estamos se pondo diante do Rei dos Reis, do Senhor, do Deus, Criador dos céus e da terra. Temos que ter reverência e santo temor. Temer de perder essa presença, de perder essa glória, de perder esse amor de Deus em nossas vidas. Vamos ter reverência diante dEle. Vamos ter compromisso de como se colocarmos diante dEle, sermos capacitados de honrá-los e obedecê-lo como realmente Ele é merecedor. Não perca. Amém? Amém. Não rejeite o Criador dos céus e da terra, para não ali sermos condenados diante dEle. Vamos no versículo ali, amém? Amém. 17 e 16. Amém? Amém. Muitos perderam, muitos rejeitaram, muitos não tiveram essa reverência diante do Criador dos céus e da terra. Deus, Ele te dá algo maravilhoso. Ele está te dando um reino inabalável, um reino onde nada imundo e impuro pode penetrar. Um reino onde você vai ter paz, regozijo e vida eterna. Aonde você vai olhar e compreender que nada que há sobre a face da terra pode ser comparado a esse reino inabalável. Amém? Amém.
Versículo 16. Ninguém seja imoral ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabemos, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar ao arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Você vê um homem, Esaú, que tinha a primogenitura. A primogenitura é o primeiro, é o primogênito, que receberia toda a bênção, receberia as posses do seu pai. Muitos momentos nós não temos essa reverência de Deus, Ele dando a sua bênção, a sua glória, o seu reino, de segurarmos com firmeza e não perdermos em nossa vida. Mas nós brincamos com as coisas de Deus, achando que Deus, Ele não é capaz de tirarmos de nós. A palavra vai dizer que quando nós não temos o compromisso, quando nós não retemos ela em nossa vida, quando nós não agarramos como uma âncora, e quando nós não guardamos ela, nós o perdemos. E com lágrima podemos o buscar e não o encontrar mais em nossa vida. Pode ser tarde demais de alcançarmos e de recebermos esse reino inabalável em nossa vida. E ali perdemos a chance de herdarmos o reino de Deus. A palavra de Deus diz que Saul, ele não teve esse compromisso, ele não teve essa reverência, ele não teve esse temor, ele não se agarrou, ele não guardou. E ele foi profano aquilo que Deus o colocou em suas mãos. Não devemos ser profanos. Não devemos deixar ali a palavra de Deus de lado. Porque Esaú, ele foi buscar, a palavra de Deus disse, querendo ele ainda herdar a bênção. Depois vamos querer herdar novamente aquela bênção que Deus nos deu, mas não vamos encontrar. E a palavra de Deus diz que mesmo que se prostrarmos, que mesmo que chorarmos, que mesmo que se humilharmos, vai perder, porque não teve compromisso, reverência e santo temor. E a palavra vai dizer, depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mas depois vamos querer buscar. Senhor, nos perdoa. Senhor, agora eu se ponho de Ti com reverência e compromisso. Mas a palavra de Deus diz que Ele pode nos rejeitar, de colocar nós de lado, e perdemos aquilo de mais precioso que Ele deu em nossas vidas. Então não perca, a igreja, o seu reino inabalável. Não perca o seu compromisso, a sua herança. Seja fiel, verdadeiro, retendo em sua vida aquilo que Deus está te dando nos dias de hoje. Para que quando Ele vir com grande poder e glória, você possa receber e se alegrar com o Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz que Deus, Ele vai vir com grande poder e glória. Ele vai vir abalando o mundo, e que nada que há sobre a face da terra poderá ali subsistir sobre o seu poder. Amém? Amém. Nós encontraremos no versículo 29 e 26. Deus, Ele é fogo consumidor. Um dia Ele virá com grande poder e ira. Aquele que não tiver reverência, aquele que não tiver o compromisso, aquele que rejeitar a sua palavra, ele vai perder aquilo que Deus tem mais de precioso a dar para cada um de nós. Não devemos ser como Esaú, que rejeitando a primogenitura, quando foi buscar a sua bênção, ele não o encontrou. Então se agarre, guarde, tome posse, não rejeite. E você ali o guardando e não rejeitando, quando Deus o vier, Ele vai colocar em suas mãos o seu reino inabalável.
A palavra de Deus diz que ele é fogo consumidor. E com grande ira, com grande poder, ele irá destruir tudo que há sobre a face da terra. E aqueles que o deixaram, e aqueles que o rejeitaram, e aqueles que não tiverem compromisso, será consumido sobre a face da terra. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Versículo 26. Então a sua voz o abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez o abalarei, não só a terra, mas também o céu. Amém? Amém. Não só a terra, mas também os céus, com o seu poder e com a sua glória. A palavra de Deus diz que Deus enrolará os céus como um pergaminho. A lua se converterá em sangue. Tudo estará em plenas trevas. E tudo que estiver sobre a face da terra será destruído pelo seu poder, pela sua glória. Então agarre, igreja, tome posse da vida eterna. Vós tem um reino inabalável, mas Deus, ele pede que nós retenhamos, que nós o servimos a essa graça que foi nos dada, e que sejamos agradável, que estejamos ali diante dele com gratidão, para ali obtermos a vida eterna. Tome posse, não perca, porque Deus virá como fogo consumidor, com ira e com indignação, sobre todos aqueles que trouxeram o quê? Sobre ele. Sobre ira e indignação. Retenham, vivam a vida de Deus em vossas vidas. Não perca esse reino por nada que há neste mundo. Não seja como Esaú, que com lágrimas o buscou e perdeu, e foi rejeitado. Deus, ele poderá nos rejeitar se não tivermos compromisso. E muitos não estão tendo esse compromisso, essa reverência diante do Criador dos céus e da terra. Pai, pense, reflita no que o Espírito diz à igreja. Vós tem um reino a receber. E esse reino, a palavra de Deus diz que quando nós obter, quando nós entrarmos pelo portão celestial, nós vamos compreender como realmente ele é, porque estaremos com o corpo glorificado. Hoje não somos capazes de entender e compreender, porque somos carne e somos pó. Então tenham reverência, tenham temor, tenham amor pelo Criador dos céus e da terra, e conseguirão herdar a vida eterna. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? E as